Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, explanar um pouquinho o assunto sobre os níveis tróficos. Quando eu me refiro a nível trófico, eu me refiro aos níveis alimentares, né? Como que se dá a transmissão de energia entre os seres vivos na natureza? Então vamos analisar um pouquinho. Todos os seres vivos, eles precisam de energia para se manter vivo. É o combustível que mantém as engrenagens circulando no nosso organismo. Então, a nossa fonte de energia maior é o Sol, né? Até mesmo o planeta, né? Se não tivesse o Sol, o nosso planeta seria uma bola de gelo, então não teria condições adequadas para a nossa existência. Então, o que acontece dessa forma? O Sol, né, emite os raios solares, chega até os vegetais. Estes, pelo processo da fotossíntese, produzem o próprio alimento. Então, nós caracterizamos os vegetais como produtores. Eles são a base do que nós chamamos de cadeia alimentar, tá? Da teia também. Então, o que acontece? Através do processo da fotossíntese, eles convertem água, sais minerais, gás carbônico e energia solar, eles convertem em oxigênio, glicose e água. Ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. E esse alimento ele é convertido, processado em energia e ele é dissipado para os outros seres vivos que acabam ingerindo os vegetais, e os seres vivos que uns se alimentam do outro até chegar lá nos decompositores. Então, basicamente, eu já falei para vocês o que seria a cadeia alimentar. Então, retomando aqui. Então, o nível trófico seriam as etapas ou os níveis da cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é uma sequência onde um ser se alimenta do outro, né? Então, como está aqui, de acordo com o tipo de alimento que os organismos consomem, como eu já falei. O primeiro nível trófico são os produtores, que eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. O segundo nível alimentar, segundo nível trófico, são dos consumidores. Os consumidores, ou heterótrofos, eles buscam na natureza o seu próprio alimento, seja através da caça, através da colheita, através da coleta, enfim. Se eles são caçadores, eles são carnívoros, eles se alimentam de carne. Se eles são herbívoros, vegetarianos, se alimentam de vegetais, obviamente eles buscam na natureza de uma forma mais descomprometida. E tem aqueles que são coletores, né, como o ser humano, que a gente diz que são onívoros. Eles se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. A alimentação seria mista. E lá no final, né, do pó vieste ao pó voltarás, nós temos os decompositores. São os seres vivos que vão decompor os demais seres que estão aqui na cadeia alimentar e fazer com que os nutrientes voltem ao solo e sejam incorporados pelos vegetais, garantindo o ciclo da matéria na natureza. Então, uma cadeia alimentar, ela é uma sequência onde um ser se alimenta do outro, ou seja, os produtores, que são as plantas, produzem o seu próprio alimento. Os produtores são consumidos pelos consumidores, que podem ser herbívoros, quando comem vegetais, carnívoros, quando comem carne, e onívoros, quando têm uma alimentação mista, ou seja, vegetais e carne. E o último nível da cadeia alimentar seria os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, a energia começa dos produtores, se dissipa para os consumidores e vai terminar lá nos decompositores, né? A energia se dissipa, só fica os elementos químicos, a matéria que volta para a natureza e começa o ciclo de novo. Aqui está uma exemplificação. Então, as plantas, os produtores, a borboleta que se alimenta lá da folha da planta seria o consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. O que acontece? O sapo se alimenta da borboleta, então ele é o consumidor secundário de segunda ordem. Quem se alimenta do sapo seria, no caso aqui, a cobra, que seria o consumidor terciário ou
consumidor de terceira ordem. Se nós tivéssemos um gavião aqui, ele estaria lá no topo da cadeia alimentar, seria o consumidor quaternário. Se por acaso, como ser humano, né, mata o gavião, ele seria o consumidor quinquenário. E como eles estão lá no topo da cadeia alimentar, eles vão morrer normalmente de velhos, né? E aí são decompostos pelos fungos e pelas bactérias, ou seja, a cadeia alimentar é um exemplo bem linear na natureza, né? Que um ser se alimenta do outro. Mas, na realidade, nós temos algumas situações mais atípicas, né? Que é o que a gente já vai ver em seguida. Então, para não esquecer, os produtores produzem seu próprio alimento pela fotossíntese, que seriam as plantas, e na água seria o fitoplâncton, né? A energia é produzida em quilocalorias, em calorias, né? Vocês já aprenderam isso em física. Quem se alimenta do produtor é considerado consumidor, né? Primário, secundário, conforme a ordem que está na cadeia alimentar, ok? E termina lá nos decompositores, que vão decompor a matéria orgânica e a matéria inorgânica, tá? Seja por um processo de fermentação, como é a decomposição, ok? Mas na natureza, a oportunidade faz a refeição. Portanto, nós temos várias cadeias alimentares entrelaçadas, como por exemplo aqui. O vegetal. Quem pode se alimentar do vegetal? Pode ser o preá, o ratinho, pode ser o gafanhoto, pode ser o louva-a-Deus, pode ser o sabiá, pode ser o lobo. E aí, o que vai acontecer? Numa lógica, já se dissipou essa energia. Aí, o louva-a-Deus, ele pode ser ingerido pela aranha, o gafanhoto pode ser ingerido pela aranha, o gafanhoto pode ser ingerido pela rã, a rã pela serpente ou pela siriema. A serpente vai ser fonte de alimento da siriema. A siriema pode ser fonte de alimento do lobo-guará, ou seja, eu tenho várias cadeias alimentares que se entrelaçam. Então, eu tenho várias possibilidades de um ser se alimentar do outro. Lembrando que todos eles vão morrer, serão decompostos pelos fungos e pelas bactérias, né, que eu chamo de decompositores, e que retornarão, através da matéria, ao solo, e que os nutrientes, né, a matéria e os elementos químicos serão absorvidos pelos vegetais e começa tudo de novo. Isso seria a teia alimentar. Então, as cadeias alimentares, elas demonstram um fluxo de energia unilateral, uma linha reta, né, uma linha linear. Os níveis tróficos seriam os produtores, que são os seres que produzem o seu próprio alimento, os autotróficos, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o capim, o ratinho que come o capim, a cobra que come o ratinho e os fungos e as bactérias que vão decompor a cobra quando ela provavelmente morrer de velha. As teias alimentares são várias cadeias que se cruzam, portanto elas são um emaranhado, né? Elas são circulares com várias possibilidades, por isso que são, obviamente, teias, né? Nas teias alimentares, o mesmo organismo ele pode ocupar mais de um papel na cadeia alimentar, na teia. Então, ele pode ser um consumidor primário, ele pode ser consumidor secundário, terciário e assim por diante, tá? Então, a oportunidade vai fazer com que esse ser se posicione na teia alimentar. Na realidade, na natureza, o que ocorre são as teias alimentares. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. Mantenham o vínculo com a escola e com os professores. De que forma? Realizando as atividades propostas, né? As atividades de aprendizagem não presenciais. Essas atividades, elas valem como horas letivas. O ano letivo, ele está valendo, né? É importante uma rotina de estudos,
né? A rotina de estudos, indiferente da idade, ela contribui para o nosso desenvolvimento integral, né? É importante estudar sempre. Desejo para vocês bons estudos, continuem estudando, se cuidando bastante. Desejo que vocês realizem as atividades com atenção, escutem os vídeos, né? Façam as atividades propostas, estudem bastante para as provas, se dediquem. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço, tchau, tchau.